mais um episódio do Fala Aí Sesmac. Lembrando que o Fala Aí é o maior podcast de educação de Alagoas. Não é isso, João? Parabéns, né, Agda? Parabéns ao podcast, ao Sesmac e a você que foi a grande criadora, né, do podcast. A nós que estamos conduzindo, estamos na 7ª temporada. Eu sou Agda Feitosa, coordenadora de marketing. E hoje vamos falar de um tema importantíssimo. Na verdade, todos os temas são sempre importantes, né? Mas o de hoje é a questão de segurança. Quem não quer viver na segurança, né? No mundo digital. Estamos no mundo, exatamente, numa era totalmente hiperconectada. Nós passeamos, vivemos e circulamos por redes sociais, aplicativos, sistemas de nuvens, fora os serviços inteligentes em nossas casas, não é isso? Pagamento. Exatamente, né? são muitas áreas na parte da tecnologia. Nosso dinheiro está no celular hoje, né? Então a importância é muito grande, né? Exatamente, essa conveniência, ela é muito boa para nós, mas ao mesmo tempo temos um desafio, né? Até que ponto os nossos dados estão protegidos? E a responsabilidade, né? De quem detém os dados, né? Exatamente isso. Então esse tema vai ser muito bom hoje de ser debatido e para isso, Agda, trouxemos 2 especialistas. Sim. Tem um host aqui, o João Sampaio, que ele não se apresentou, eu vou apresentá-lo hoje, tá novo, certo? Não tem jeito, gente. Eu vou apresentá-lo, ou ele vai se apresentar depois que eu falo. Pois o jeito, vai ser o jeito, Agda. Mas aí convide aí quem são os nossos convidados. João Sampaio, pró-reitor do Planejamento, o Cledson, que é professor também, né? E o Luan, ex-aluno nosso, né? E uma grande satisfação, né, Agda, tê-los aqui para debater desse tema tão importante e tão interessante. E eu gostaria, né, pediria, por gentileza, que vocês fizessem um breve resumo, né, da sua área de atuação, enfim, que se apresentassem. Claro. Então, pessoal, eu me chamo Luan Luiz, eu sou egresso do curso de Sistemas de Informação aqui do Sesmac e tal. Prata da casa. Isso. Então, super feliz pelo convite, super feliz de estar aqui com vocês, com o Cledson também aqui nesse podcast do Fala Aí. Hoje eu atuo como líder de um time de segurança da informação numa empresa chamada Total Pass, que é uma empresa de benefícios corporativos, então acesso a academias, psicologia, meditação, saúde de forma geral. Então a gente fornece benefícios para diversas empresas aqui do Brasil e Latam de forma geral, tá? E estou super feliz por estar aqui com vocês falando de um tema tão legal e tão importante que está no nosso mundo, né? No dia a dia mesmo, que é a segurança. Tá? Isso. E voltando a casa, né? Com certeza. Prazer, pessoal. Meu nome é Cledson, sou empreendedor, professor, palestrante. Hoje eu empreendo principalmente na linha de blockchain, focando em consultoria para grandes bancos digitais do Brasil, na parte de tokenização, inclui também segurança da informação e compliance, legislação e tudo mais. Eu tenho um prazer em debater, discutir, principalmente agora onde a tecnologia está 24 horas conosco, né? Então, sim, eu sou um cara do tempo onde o computador ainda era na manivela, né? Na manivela, né? Vai lá, aquela descagem, hein? Meu Deus. Você passou por todas as fases, As né? fases, isso aí é importante. E aí a gente dá o pontapé inicial, né? Nosso episódio aqui, começando do basicão mesmo, para que todo mundo possa entender o que é segurança, o que vem a ser cibersegurança nesse mundo de tecnologia. Claro. Acho que esse é um tema super legal, primeiro de tudo. Acho que é uma coisa que cada vez fica mais evidente no nosso dia a dia e, como vocês mencionaram bem na introdução, quem não quer viver num mundo seguro, de fato, né? Então, acho que para a gente começar falando o que é cibersegurança, o que é segurança da informação, acho que a princípio, são áreas super correlatas. A gente está falando de uma área de segurança da informação muito mais próxima de tecnologia, quando a gente fala de cibersegurança. Quando a gente está falando de segurança da informação, a gente tem um contexto geral. Então,
o que é informação hoje em dia, tudo que a gente tem de acesso, tudo que a gente tem de dado pessoal, de dado sobre nossa vida, de dado que nem se refere a pessoas físicas, mas pessoas jurídicas também. Então a gente tem dados ao redor do mundo e ao redor do nosso dia a dia, com tecnologia, celular, notebook, então a gente está num mundo cada vez mais conectado. E a segurança nada mais é do que um mecanismo de proteção. Assim como a gente tem a segurança física e tradicional que vem desde que o mundo é mundo. Segurança nada mais é do que a gente pegar algo que já existe e trazer para o mundo digital. Então, desde legislação a controles. Então, quando a gente pensa em segurança tradicional, a gente pensa num portão, num cadeado. Quando a gente fala de segurança digital, a gente pensa em mecanismos de tecnologia, como muita gente pode conhecer, o firewall, o servidor. Então, tudo isso são mecanismos de bloqueio para proteger a nossa vida, que tem a vida pessoal no dia a dia, física, e tem a vida digital também. Então, para isso que serve segurança, e é isso que é. Nada mais é do que uma abstração do que a segurança tradicional para o mundo digital. Perfeito, sem tirar nem pôr. Então, exato, né? Então, além disso, né, temos uma adicionada complexidade nova com o advento aí da blockchain, onde deixou-se de ter apenas informação pura, mas acabou por surgir informação monetária e valores de fato estando digitalizados. Então, não somente temos que proteger os dados das pessoas, os dados das empresas, mas agora também riqueza como, de fato, cofres, né? Então, precisamos nada mais do que cercar essas fronteiras, né? Eu fico pensando assim, a nossa vida está aqui agora, na palma da mão, né? Tudo, como você falou. Não só a vida pessoal, mas a vida financeira também aqui, no geral, tá aqui. E eu fico pensando, meu Deus, até que ponto realmente estamos seguros? Como é que vocês conseguem trazer isso pra gente, dessa segurança? E aí eu queria saber, basicamente, quais são os principais ataques cibernéticos que existem, assim? Claro, eu acho que eu posso citar algumas coisas. Acho que o Cledson tem bastante contexto também na parte mais monetária também, blockchain. Mas a gente teve até um estudo recente da Kaspersky, acho que de 2023, se não me falha a memória. E a gente vai pensando em ataques digitais e ataques virtuais como algo super complexo. E, de fato, tecnologia é algo que caminha ao passo do vento muito rápido. Mas a gente esquece de lembrar também que os ataques tradicionais, as coisas que a gente já vivia no mundo físico, também passam para o mundo digital. Então a tecnologia não avança só para a pessoa bem intencionada, mas para a pessoa mal intencionada também. Então, nesse estudo da Kaspersky, que a gente teve em 2023, a gente teve que cerca de 430% comparado com o ano anterior de aumento em um tipo de ataque muito simples, que a gente já conhece desde que o mundo é mundo também. Um ataque de falsidade ideológica, vamos dizer assim. Na área de tecnologia e segurança, a gente chama de phishing, que nada mais é do que eu tentar coletar informações suas, me passando por outra pessoa, ou por um sistema, ou por algum mecanismo de proteção. Então, é aquele tipo de e-mail que a gente recebe, é o SMS, é a ligação, hoje no WhatsApp, então, vários mecanismos de comunicação que a gente tem hoje em dia. Então, a gente teve um aumento dos últimos anos. Em 2023, em 400%, isso são cerca de 134 milhões de ataques só no Brasil durante um ano. Meu Deus. Então, isso é bastante coisa. Isso é mérito dos golpistas, vamos dizer assim, ou é uma fragilidade da própria estrutura tecnológica? Como é que vocês da área enxergam essa situação? Então, é um misto de fatores, né? Então, eu acredito que seja uma falha principalmente humana. Então, a maioria dos ataques phishing, ele prende o usuário ali num simples engano. Ou enfim, vamos partir do princípio do engano. Então, clique nesse link e resolva tal situação. O principal ataque hoje no Brasil é bancário. Então, clique nesse link e verifique se essa compra no Nubank foi sua. Ele parte do princípio que quem está recebendo são centenas de milhares de usuários. Dentro desses centenas de milhares de usuários, 60% pode ter uma conta no Nubank. E, dentre esses, uma grande maioria ali vai se preocupar com a compra não autorizada no seu cartão. Ele detectando essas série de probabilidades, quantos vão clicar? E quantos vão ter cartão válido para ser roubado? Então, é um simples ataque na falha humana de agir sem pensar.
Do desconhecimento, né? Isso seria o principal fator. A falta de informação em relação a isso. Para a grande maioria dos ataques são nesse sentido. Claro que existe Eles usam como se usassem a inocência, vamos dizer, o desconhecimento ou despreparo dos usuários, né, no caso, né? Exatamente. E é sempre não é nenhuma mensagem dizendo que você precisa fazer algo daqui a um mês. O senso de urgência, ele é muito... Fazer aquilo naquele momento. Exato. Você precisa fazer isso agora, senão sua conta será bloqueada. Então, o senso de urgência acaba disparando no ser humano uma necessidade de agir sem pensar muito. Então, quanto mais preparado a gente está para lidar com isso e mais calma a gente está numa situação dessa, mais fácil é a gente de contornar, denunciar propriamente esse tipo de ataque e não ser uma vítima. Eu fico pensando assim, o João, não sei se ele vai lembrar, mas muitas vezes a gente conhece uma pessoa e a gente às vezes abre aquela informação que aquela pessoa enviou. Não sei se você lembra que você disparou no WhatsApp em uma época um link que era para clicar. Acho que você nem se ligou nisso. Você lembra disso? Lembro. Sem querer, Eu sou uma pessoa que eu tenho muito cuidado de não clicar. Mas como foi o João que enviou, eu fiz, vou lá clicar. Né? Então, assim, ainda existe essa outra situação, né? Exatamente. Isso daí parte do engenharia social. É um outro aspecto que acredito que o meu colega vai poder falar bastante nisso daí, mas que faz parte da tática de grupos de ataque, eu vou escalar o ataque. Como é que funciona? Ele pega pessoas que estão vulneráveis e, a partir delas, elas viram vetor de propagação daquela informação falsa. Então, essa pessoa que vira um vetor, ela dá uma maior probabilidade de um clique de um conhecido. Então, ele vai aumentando o engajamento daquele link falso. Se for de um conhecido, você tem uma segurança maior, exatamente. Né? Como se viesse de uma fonte segura, né? Exatamente isso. Exato. É um ataque que explora, de fato, as relações humanas também. A estratégia é essa, então, né? é aquele clássico que a gente tem de mapa do FBI, de relações entre pessoas. Isso é muito montado por atacantes também para invadir uma empresa, por exemplo. Então, eu sei que aquela informação, eu sei que o líder de tecnologia tem um relacionamento mais fácil com o líder do RH. Portanto, se eu invadir uma conta dos dois, eu sei aonde eu buscar mais informações. Então, a gente pensa que é um mundo muito fora da caixinha, mas na verdade é a exploração de relações humanas. Então, no fim do dia, a gente acaba falhando para os ataques mais simples. Os mais complexos não são necessariamente aqueles que dão mais certo. São mais simples mesmo. E ele joga para todo mundo, né? E dali ele vai conseguir angariar alguém que vai clicar. É mais ou menos aí. Exato. Eu estava vendo essa questão da cibersegurança, da segurança, né? Muito interessante, por sinal. E aí, eu talvez possa usar a nomenclatura errada, vocês vão me corrigir, tá? Na minha cabeça, eu fiz essa correlação. Existe o Red e o Blue, que é o Red Team, né, e o Blue Team, que é o que ataca e o que defende, né? E você tem que ter os dois na equipe. Não tem nada a ver com o CSA e ser rebelde. Ainda não. Mas é o azul e o vermelho ali na disputa. Não, mas assim... Mas trazendo para cá, essa correlação, eu acho que dentro de uma empresa de segurança, acho que vocês vão poder falar mais, a importância de ter os dois, porque o que vai defender tem que entender a cabeça do que vai atacar. Seria mais ou menos essa correlação? Exatamente. Essa é a relação. Poderia estar próximo de um azulão, de um CRD, mas quase lá. A gente tem uma divisão bem clara em segurança e existem formas de organizar times de segurança de diversas maneiras. Então, o que a gente fala de azul e vermelho, a gente já tem roxo, a gente tem preto, branco. A gente mescla muitas cores porque o que vai determinar essa cor em si nada mais é do que sua área de atuação, o que você de fato faz. Então, tratando de azul e vermelho, de blue team, red team, a gente tem dois times bem apartados, mas que trabalham no fim do dia com a mesma coisa. O Red Team é um time que vai estar mais atento ao mercado, ao que está acontecendo no mundo de fora. Então, quais são os ataques que estão rolando, não só aqui, mas no mundo inteiro? Então, quais são os ataques? É o cara que vai estar preocupado com boletins de ataque, o que aconteceu com o banco X, Y, Z, quais são os movimentos do mercado de atacantes. E hoje a gente tem um mercado muito grande de serviços de hackers. Então, isso é super comum hoje em dia, tá? Então, esse é o time que vai estar mais atento a isso. E o que é que ele vai usar esse conhecimento que ele tem para fazer? Ele vai tentar explorar os mecanismos de proteção existentes na empresa que ele trabalha. Então, ele vai tentar simular um atacante tentando invadir aquele ambiente. Já o time azul, o Blue Team,
ele tem justamente a proposta contrária. Ele vai ter que entender como um atacante funciona para construir mecanismos de bloqueio para que aquele parceiro dele que trabalha no time vermelho não consiga, assim, entrar na rede da empresa ou na tecnologia da empresa. Então, são dois times que trabalham com a mesma coisa, que é proteger a empresa, mas com abordagens diferentes. Um a gente contrata uma pessoa especialista em invadir sistemas e na outra a gente contrata uma pessoa especialista em defender. Se o time vermelho conseguir invadir, o time azul tem mais trabalho a fazer. Se o time vermelho não conseguir invadir, o time vermelho tem mais trabalho a fazer. Então, é muito por aí, tá? Muito massa. Agora eu fico pensando, existe a competitividade na empresa? Eu acho que, vou deixar ele, vou atacar a qualquer momento ali, eu vou vencer. Acontece mesmo de verdade os times assim? Acontece. Acho que com todas as áreas que a gente tem um certo metas e objetivos para atingir, quando a gente tem áreas que têm objetivos tão diferentes, mas ao mesmo tempo iguais, que é proteger a empresa, a gente acaba tendo uma competitividade natural. Mas, no fim do dia, o time azul acaba aprendendo muito com o time vermelho e o vermelho com o azul e vice-versa. Então, são áreas que se ajudam muito no fim do dia, tá? Perfeito. Excelente. Interessante, né? E a gente vê assim, a tecnologia sempre evoluindo, mas é impressionante na medida que evolui a segurança, vamos dizer, né? Também se iguala a esses fraudadores e é um ciclo que, pelo que quem é de fora da área, né? Quem não é da área, onde é que vai dar isso? Eu fico né? pensando ainda mais na parte financeira, né? Exato. Porque cada vez mais eu vou querer burlar e tentar fazer golpes. Exatamente. Exatamente. E às vezes a pessoa trabalha uma vida toda e às vezes se junta um dinheirinho, tudo, e de repente, né? Vê aquilo evaporar em um segundo. Em um segundo. É uma questão de... Essa evolução e a sofisticação dos ataques é uma questão de sistemas centralizados lutando contra sistemas descentralizados. Na computação, nós temos diversas arquiteturas que podemos utilizar. Nós temos lá o monolito e o microserviço. O monolito, principalmente, é um bloco de código gigante, um emaranhado de código que, às vezes, é mais ágil de ser construído, mas ele é difícil de ser feita a manutenção. Ele tem, às vezes, tantos sistemas ali que são difíceis, e para poder escalar, você tem que escalar um servidorzão. Isso eu estou falando de forma bem superficial, sim, tá? Sim. Já a arquitetura de microservices, ela usa cada um fazendo uma pequena ação, cada tipo de serviço ali. Esse aqui só lida com a autenticação do usuário. Esse daqui somente com o upload de fotos e gestão de arquivos. Então, cada um ali é muito especialista. Aí temos o mundo dos hackers, dos ataques. O monolito é uma empresa. Ela tem que se proteger de todas as coisas que ela tem que imaginar-se sendo atacada o tempo inteiro. Já o hacker, ele só precisa focar naquela única vulnerabilidade que ele tem acesso, que ele conhece. Então, é como se você tivesse um enxame de abelhas lutando com um cachorro. É uma luta que às vezes parece injusta. Parece injusta. Você fazendo essa metáfora aí agora, essa comparação, ficou realmente desafiador. Exatamente. E o que acontece? Nesse cenário, eu que sou empreendedor, eu tenho algumas escolhas a fazer. Uma das escolhas que a maioria dos empreendedores que são bem-sucedidos em proteger seus servidores de ataques é usar um sistema de bounty, que é você recompensa por alguém de fora, um agente externo, que acha uma vulnerabilidade em algum dos seus sistemas. E assim você diz, olha, tudo bem se acontecer uma falha, mas conta para mim primeiro que eu lhe recompenso. Que assim a gente conserta. Tem gente especializada nisso assim? Existe um tipo de hacker especialista em achar a falha. E vai ganhar dinheiro para poder informar onde é que está a falha. O Facebook é um dos maiores pagadores hoje. O Facebook, a Meta, né? A Meta é uma das maiores pagadoras de bounty do mundo hoje. É um fraudador mais... com um pouco mais de decência. A gente chama ele de white hat?
Pode ser chamado de white hack. A gente tem muitas empresas, inclusive aqui no Brasil, que prestam esse serviço, que fornecem uma plataforma para que pessoas de diversos lugares do mundo consigam fazer isso. Então, aqui no Brasil a gente tem muitas empresas também, acho que a Meta é uma das maiores que a gente conhece disso, mas empresas no Brasil... Tem empresas especializadas. Exato. São pessoas que ficam ali vendo onde é que está a sua vulnerabilidade a todo instante para poder ir lá dizer, olha, descobri aqui, viu? Exato. A gente tem tabela de pagamentos baseado na criticidade de vulnerabilidades. Então, a gente pode achar uma vulnerabilidade que a gente chama de baixa, média, alta, crítica. E com base no nível da falha que essa pessoa descobre, empresas estão dispostas a pagar para que essa pessoa consiga ter uma recompensa por achar uma coisa que, por exemplo, dentro da minha empresa eu não consegui encontrar. Então, isso é super legal e no mundo de fraudes a gente tem não só a galera querendo lucrar em cima disso, ter dinheiro com base em encontrei falhas, mas a gente tem pessoas que lucram sem precisar informar nada para a empresa. Então, o mundo de fraudes é um mundo gigantesco. E, inclusive, na empresa que eu trabalho, a gente tem uma área só para prevenção a fraudes. Então, cada vez mais a gente tem, não só no mercado financeiro, mas em mercados que a gente tem, que hoje a maior moeda de troca do mundo são dados, de fato. Então, a gente precisa proteger bastante isso e, consequentemente, tem pessoas muito interessadas em ter essas informações. E pagam caro E por pagam essas caro. informações, né? Eu Com percebo certeza. que isso é real mesmo. De uma forma assim, geral, as grandes empresas, elas estão mais seguras nesse sentido? Ou tem alguma coisa, não dizer assim, estatística não, mas Você está alguma falando impressão. questão de tamanho de empresa, de Sim. pequeno porte, grande porte? Isso, de você tá grande falando? porte. Tá. Quer dizer, as grandes empresas, elas estão, de São certa consideradas forma, mais mais seguras, preparadas para esse tipo de ataque. O investimento, onde o investimento é maior, tem uma tendência a ter mais segurança. Tem mais segurança. Ou seja, as pequenas e médias empresas são as que mais são vulneráveis, né? Mas, em contrapartida, as maiores empresas são os maiores alvos, onde tem as informações mais, que a gente pode chamar de valiosas, né? Sim. Então, alguém mal intencionado, ou alguém só visando lucro, que seja mal intencionado ou para tentar conseguir um bounty, ele vai fazer uma análise. Poxa, eu vou hackear uma empresa que ali fatura R$100 mil por mês, ou vou, com a mesma vulnerabilidade, vou para uma empresa que fatura 10 milhões por mês. Meu tempo vai ser naquela ali, né? Então, a empresa ela pode estar mais preparada, mas ao mesmo tempo vai receber mais ataques, Mais né? ataques. E Isso. Mais visada, né? um detalhe besta sobre ataques, né? A minha empresa é de pequeno porte. Como poderia-se dizer, meu time hoje não passa de 70 pessoas. Isso faria com que eu fosse uma empresa pouco visada. Ainda assim, não existe uma semana que a gente não tenha pelo menos 3 ataques. Tentativas de ataques. Empresas de alguns amigos meus, que são um pouco maiores, não passa um dia sem ataque. É muito, né? Então, Muita coisa. Gente que Vocês não é da dormem? área. tranquilamente. Não, eu fiquei pensando agora. Porque eu tô pensando. Eu sou muito visual e quando você fez a correlação do cachorro com o enxame de abelha, né? Eu fico pensando, a todo instante você tem que estar se defendendo, né? Buscando ali. E outra, sabendo que tem uma pessoa que está fazendo várias tentativas para encontrar a sua vulnerabilidade. Temos os anticorpos. Exatamente. Então, acho que a correlação é perfeita. A gente tem um atacante que tem o tempo do mundo para conseguir invadir sua empresa. Ele só precisa de uma falha. É isso que ele precisa. E você tem o tempo todo que se proteger. Então, é super natural esse pensamento de, nossa, você consegue dormir de fato preocupado com isso? Isso é uma coisa super real na área de segurança, tá? A gente tem, para pessoas novas na área, para pessoas já experientes, esse medo gera muito uma preocupação, que gera um foco excessivo em trabalho, e a gente tem um caso em uma pesquisa muito recente sobre burnout na área de segurança da informação. Então, por você estar sempre preocupado que algo pode acontecer, algo pode nem acontecer, mas você já esgotou tanto a sua cabeça tentando prever alguma coisa que você acaba exausto. E um fato super importante que eu acho que é uma nota super de precaução que a gente tem na área de segurança é que nessa mesma pesquisa foi perguntado aos entrevistados, beleza, você sofreu um burnout na área, qual o seu próximo passo? Então, quando a gente está insatisfeito numa empresa ou num ambiente, a gente quer mudar.
Mas não é exatamente isso que os profissionais fazem quando passam por burnout e insegurança. Pela pesquisa, a maioria dos profissionais, eles tendem a mudar de área por completo. Eles não vão nem trabalhar mais em tecnologia. Então, é o tipo Meu de burnout Deus. que você não quer mais trabalhar com aquilo. Então, é um burnout Repugnância mesmo. muito mais pesado. Mas eu fico pensando, gente, a pressão é muito grande. Falar de burnout, apesar de não ter sofrido ainda um episódio crítico, o meu maior desejo hoje é estar com a fazenda, galinha, sabe? Ver a grama crescer. Sério, tecnologia é a melhor área do mundo. Eu amo trabalhar com o que eu trabalho. Mas vá com uma poupançazinha, porque não dá esse dinheiro, né? Exatamente. Então, o que acontece? Então, falar um pouco de outros tipos de ataques que podem acontecer. Um episódio recente que aconteceu comigo, né? Como alguém que está, de certa forma, exposto, um ataque besta que aconteceu comigo. Há vazamento de dados o tempo inteiro. Isso é fato. Então, se você cria uma conta no aplicativo e digita uma senha, se esse aplicativo tiver alguma falha, você está sob olhares maliciosos ali. Então, o meu Instagram, em 1 minuto ali, ele estava deslogado. Enquanto eu mexia no telefone. O cara da segurança, viu? Aí eu olhei assim, eu respirei 10 segundos assim. O que aconteceu? Aí tentei logar. Senha errada. Caramba, não pode estar acontecendo, Vamos lá. Respira. O que eu faço? Aí eu fui recuperar a senha. Aí ele pediu vai chegar uma mensagem no outro telefone. Outro telefone? Aí eu... Mentira. Não pode ter acontecido. Aí vamos lá, calma. Abri o Mac. Eu lembrei que estava logado. Aí eu abri o Mac. Putz, tá logado ainda. O que é o Mac? O meu outro computador. Computador. Que, diferente do Windows, ele mantém a minha sessão ativa. No Windows ele tenta... Às vezes ele desloga. Eu lembrei que... Putz, aí eu abri e estava logado. Eu respirei fundo, eu disse, eu consigo receber a mensagem aqui. Voltei pro telefone, consegui logar. Ele recebeu aí eu fui para a área de Two-Factor Authentication. Eu não tinha ativado a área, a parte de dupla verificação quando você vai logar. Então, fui tentar ativar. Quando eu tentei ativar, disse, erro. Aí o que aconteceu? Não é possível. Vou perder a minha conta. Só que a minha preocupação não era a minha conta. Era todos os meus contatos estão vulneráveis a receber uma mensagem minha. Sim. E como eu sou uma pessoa que sou muito cautelosa, é provável que alguns deles abram. E tem contatos valiosíssimos e que poderia ali escalar de maneira tremenda. Minha preocupação principal era essa. Não era minha conta. Deletou, não uso. Então, mas aí eu respirei. Vamos lá. Lembrei que eu tinha outro telefone, um Android, que também estava logado. Quando abri, não estava logado mais, mas eu consegui entrar e ativar o Two-Factor Authentication nele. Quando eu fiz isso, o Instagram me deu uma tela de cria uma nova senha. Porque eles provavelmente têm alguma detecção de atividade anormal que deu prompt ali, alterei a senha, tô seguro. Isso aconteceu em 3, 4 minutos. Tudo isso. O drama. Então, assim, um ataque besta. Então, imagina um Instagram de um gestor de uma empresa grande. Não, eu fiquei pensando. É isso que eu ia falar agora, né? Porque tem pessoas que ganham dinheiro com o número de seguidores que ele conquistou, né? Com o número de interações, de engajamento, etc. E aí eu fico pensando aí, existe uma segurança para as redes sociais, óbvio, né? E aí, onde foi que tu falhou, Cledson? Então, eu descobri, eu passei meia hora analisando, eu pensei, o que eu fiz de diferente essa semana? Eu lembrei que eu tinha baixado uma extensão do navegador no Chrome, no Windows,
E era a única coisa diferente que eu tinha feito. E todas as minhas senhas salvas no Chrome provavelmente foram vazadas. Eu tive que passar um final de semana atualizando todas as senhas. E aí eu desinstalei a extensão, e era uma extensão que eu nem precisava usar. Então, a falha estava onde? Em mim. Na minha própria atitude. Às vezes uma atitude que te faz besta termina tendo esse prejuízo todinho, né? Mas foi agir rápido e com calma foi fundamental. Mas você tem conhecimento. Eu não teria esse conhecimento. Exatamente. Eu jamais teria nenhum pensamento desse que você fez. Eu corria para algumas pessoas que me ajudam, sabe? De segurança. Isso é super legal, porque a gente está falando de um profissional com experiência. E ainda assim a gente tem sempre um risco envolvido. Então, para contornar esse risco, o Cledson mencionou algumas coisas que ele também tem também. Por exemplo, que ele falou de MFA, o múltiplo fator de autenticação. Acho super legal a gente tocar nesse ponto para as pessoas entenderem também, porque cada vez até mais... saber que existe, né? Que Para quem existe. não é da área, né? E talvez a maioria das pessoas já tenham convivido, mas não sabe o que é aquilo. Então, o que é um múltiplo fator de autenticação? No geral, a gente tem vários fatores, que é o que dá o nome à palavra, mas a gente fala de 3 principalmente, tá? E são 3 perguntas. A resposta de 3 perguntas são os fatores de autenticação. Então, a primeira pergunta é aquilo que você sabe. Então, eu sei meu e-mail, eu sei minha senha. Então, são coisas que você consegue decorar, que você consegue lembrar ou até mesmo anotar, em alguns casos. O segundo fator de autenticação é aquilo que você possui. Então, a gente já recebeu, por exemplo, eu vou logar numa plataforma que eu já não logo há um tempo, ele me manda um SMS, ou ele me manda um código de verificação. Então, via e-mail, onde for. Então, esse é o segundo fator de autenticação. Prova que eu estou com o meu dispositivo em mãos. Que eu estou, por exemplo, aqui pronto para dizer, sou eu que estou acessando. E tem um terceiro fator de autenticação que nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, é o mais comum que a gente vê no dia a dia e a gente nem percebe, que é aquilo que você é. Então, a gente está falando de biometria digital, facial. Então, cada vez mais a gente está presente com isso no dia a dia, mas a gente não sabe que o nome é fator de autenticação. E são formas de provar que você é você. E que você tem e deve ter acesso àquilo que você está tentando. Não outra pessoa. Exatamente. É isso que o Cledson correu para ativar, principalmente porque ele tinha que receber um código. Então, estava sendo testado o múltiplo fator de autenticação dele e ele precisava receber esse código para confirmar. Eu sou eu mesmo. Como orientação aí para quem é usuário, Sim. né? 2 perguntas. Como orientação, vamos dizer assim. Ter a mesma senha para uma série de serviços. De serviços. Isso é uma fragilidade ou não? E dentro disso daí, qual seria a importância, qual a orientação que dava da importância de mudar a senha se é realmente necessário? É a maior fragilidade hoje. Inclusive, eu não tinha logado no Instagram no navegador. E nem tinha minha senha salva do Instagram no navegador do Windows, que foi onde eu instalei a extensão maliciosa. Então, ele identificou algum padrão de senhas meus e começou a testar. Foi testando os padrões. Às vezes não foi nem um hacker, foi um bot que estava ali. Qual a diferença? Um bot é um agente autônomo. Ele tem uma série de diretrizes a executar. Pode ser um bot para hackear a conta do Instagram para revender. Podia nem ser ele tentar espalhar vírus, ele podia tentar revender. Então, a única coisa que ele faz é procura arrobas de Instagram, procura senhas na internet que combinem com aquele e-mail, aquele padrão de e-mail. Fica o tempo todo. É um robozinho. Um hacker é alguém que deliberada ele vai ali agir de forma agente, ele sabe o que está fazendo. Maldosa, vamos dizer assim. Isso, exatamente. Então, tem esses 2 tipos. Então, o que acontece? A senha, uma senha para cada serviço. Eu sei que hoje em dia, com a nossa memória limitada... Eu vi um meme hoje. Eu acabei de ver vindo para casa, dizendo assim, né? A pessoa estava cadastrando uma senha e o aplicativo disse lá: sua senha é fraca. Ela faz: Senhor, olha o meu juízo. Tem que ser essa senha mesmo. Nossa, isso é super legal, porque
esse é um tema muito debatido não só na nossa vida cotidiana, mas muito debatido dentro de empresas também. Porque, querendo ou não, cada vez mais está difícil separar a nossa vida pessoal da vida profissional. Então, a rede social, que é algo super pessoal, a gente tem redes sociais profissionais hoje, como o LinkedIn, por exemplo. Sim. Então, cada vez mais é difícil separar essas duas vidas. Isso acaba acarretando numa senha que eu utilizo na minha vida pessoal, eu utilizo também na minha vida profissional dentro da empresa. Então, como é que hoje a gente se protege um pouco melhor sobre isso? A gente sabe que a gente tem uma limitação de memória natural. E quanto mais o tempo passa, mais difícil é lembrar uma quantidade de senhas absurda que a gente tem. Então, hoje, se a gente pegar o nosso dispositivo móvel, a gente tem no mínimo 50, 60 aplicativos mais distintos possíveis. E todo aplicativo praticamente que a gente usa hoje em dia, de uns anos para cá, a gente começou a perceber que precisamos cadastrar uma conta. Coisas que a gente entrava naturalmente, hoje a gente tem um e-mail e uma senha para cada aplicativo. Qual é a coisa mais comum? E a Google faz todos os anos uma pesquisa sobre isso, sobre o que a gente tem de pensamento sobre senhas, qual é a sensação das pessoas sobre senha. Quase uma pesquisa de emoção mesmo. E nessa pesquisa, mais de 75% das pessoas têm um sentimento muito comum, frustração, ao lidar com essa quantidade absurda de senhas que a gente tem. Como é que a gente lida com isso hoje? Primeira coisa eu mencionei, o MFA, a quantidade de fatores que a gente tem. Então, sempre que você entrar numa plataforma que você utiliza, rede social, site, ele, na grande maioria das vezes, vai lhe possibilitar ter algum fator de autenticação adicional. Então, a gente já viu em filmes, lembra de banco que a gente tem aquele cartãozinho do gerente que só funciona com isso? Aquilo é um fator de autenticação. Sim. É aquele segundo que eu falei, aquilo que você tem. Então, a gente tem dispositivos hoje que são exatamente aquilo para você logar. Mas, acima disso, para poder lembrar dessa quantidade de senhas, a gente tem uma tecnologia hoje, um sistema chamado cofre de senhas. Esse é um tipo de ferramenta, que nada mais é do que um cofre tradicional. Lembra que tudo que eu falo de segurança é algo que a gente já tem no mundo e trouxe para o mundo digital. Trouxe para o digital? Eu vou voltar nesse ponto. Então, um cofre de senhas nada mais é que uma plataforma, uma caixinha, onde a gente tem, assim como no cofre, uma senha mestra, e essa senha desbloqueia todas as outras senhas que eu tenho. Então, é quase aquele post-it, aquele papel que eu anotei no mundo digital, atrás de uma senha que, com tecnologias também, como que o Cledson trabalha com blockchain, com criptografia, ela é protegida tudo dentro daquela caixinha. Então, uma senha basta hoje em dia para você ter acesso às suas 50, 60, 100 senhas, quantas forem. E esse é uma coisa que cada vez mais a gente está se acostumando e também, assim como eu falei para vocês do MFA que a gente não percebe, a gente também não percebe. Lembra do botão de quer salvar essa senha quando você loga pela primeira vez? Por baixo dos panos, como o Cledson falou, minhas senhas do Google Chrome estavam ali. Então, tudo ali por dentro está indo para um cofre de senhas no fim do dia. Então, isso é super importante, é uma tecnologia que cada vez mais está disponível, é uma tecnologia que já existe softwares gratuitos hoje para pessoas utilizarem, 100% gratuito, você não precisa pagar. Existe, obviamente, softwares mais avançados, que pode estar no seu celular, que pode estar no seu computador, e tudo isso vai estar guardando aquela quantidade de senhas do seu Facebook, do seu YouTube, da sua conta do Gmail, tudo isso vai estar com senhas lá. O que é que isso possibilita? Que você não tenha mais a mesma senha para tudo. Você só precisa lembrar de uma única senha. E consegue ter acesso às demais. Às demais. Sim. E é interessante também, com relação à segurança, temporariamente trocar essa senha, mesmo que seja essa senha mestre? Sim. Isso é fator. Você tem que rotineiramente alterar suas senhas. Agora, uma vulnerabilidade que quase todo mundo tem hoje é essa, de salvar a senha no aparelho. Então, o que acontece? É natural, é uma facilidade. Então, para cada facilidade, abre-se uma porta de vulnerabilidades. Verdade. Pelo menos não bote, não. Senha. Não, eu tenho códigos, como eu tenho no meu... Antigamente eu tinha o meu diário, né? E mesmo tendo diário com chave, tentavam abrir o meu diário. Só que quando chegava lá, a Águida criou um código para o que ela escrevia. Criptografia. Tá vendo? Eu já era esperta naquela época. Mas ó, eu tava vendo tudo isso, assim, é bem preocupante, óbvio, né? E aí eu queria entrar na área, ainda continuando na segurança, mas puxando para a questão do blockchain, que é um dos itens que a gente ia trazer hoje também para esse debate aqui na mesa. Eu queria que você inicialmente explicasse o que é. Tá? Como é que poderia estar conceituando, isso, né? Para depois eu voltar para algumas perguntas que vai estar correlacionado. Ok, vamos tentar simplificar o conceito de blockchain. Eu dei uma palestra agora no sábado, que o objetivo era
de fato, desmistificar e simplificar o conceito de blockchain. Mas, basicamente, temos vamos voltar a 2 tipos de arquitetura. Hoje, uma empresa tradicional, ela guarda as informações dela em um servidor, que ela aluga de alguém, da Amazon. Aí temos a nuvem, certo? A nuvem nada mais é do que um serviço de aluguel de computadores, que os computadores físicos estão em algum lugar do mundo. Para que você possa alterar uma informação lá no banco de dados, basta que alguém tenha a chave, certo? Que pessoas têm a chave? Ou algum software da própria empresa, que recebe informações e altera. Eu gostaria de alterar o saldo do meu usuário. Então, vai lá e altera, o software mesmo altera, né? Então, se um hacker ganha acesso a esse servidor, ele consegue adulterar informações naquele servidor, certo? Então, a blockchain, ela surge não somente para dados, mas não somente para a parte financeira, ela surge para resolver um problema de trust, de confiança nos dados. Como é que eu sei que aqueles dados estão inalterados, estão íntegros? Então, a blockchain funciona da seguinte maneira. Ao invés de ter um único computador, você tem uma distribuição de computadores ao redor do mundo que cada um não confia no outro. Ele só confia no consenso da informação. Então, é como se cada um de nós aqui tivéssemos um pendrive no bolso. Se eu altero o saldo da Águida aqui, eu tenho que informar. Olha só, pessoal, eu alterei o saldo da Águida. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Aí todo mundo concorda. Aí vamos supor que acabou o saldo da Águida aqui no meu pendrive e eu já informei todos vocês, todo mundo, nós estamos atualizados. Tá zerado. Aí eu falo, olha só, a Águida vai fazer mais um pagamento de 1.000 pontos. Ok? Vocês vão dizer, não. Ela tá zerada, não tem como. Então, vocês vão rejeitar aquela informação que eu dei. Certo? Então, a blockchain é uma distribuição dos dados, multiplicação ao redor do mundo e a não confiança em nenhuma alteração sem histórico. Por que chamamos de chain? Bloco é o bloco, ou seja, um bloco de informações. E chain porque existe uma cadeia daquela informação. Ou seja, existe uma origem e você só pode alterar aquela informação no futuro se ela teve um histórico naquele caminho. Então, você não pode criar informação do nada, você só consegue alterar. A não ser que seja uma informação nova. Não sei, eu acho que eu compliquei mais o assunto. Eu fiquei tentando são informações sobrepostas. Então, basicamente é uma distribuição da confiança através do consenso. Então, múltiplos computadores têm que concordar que aquela informação é verdadeira. Tem um histórico, você que sai um pouquinho daquilo ali, eles já vão, epa, peraí. Exatamente. Tá. Então, se um hacker tenta adulterar uma informação, ao invés de compartilhar do consenso, ele simplesmente cria uma nova linha. Ele não consegue participar daquela rede novamente. Então ele é expulso. Um agente que tenta alterar uma informação de forma não processual, ele é excluído do sistema. Então isso faz com que você possa ter dados públicos não vulneráveis à adulteração. Hoje, o principal caso de uso é monetário. É isso que eu ia questionar. Você está falando que não existe, não só para questão monetária, existe para outras situações? Exatamente. Existe a situação de arquivos também. Tem um protocolo que eu acho maravilhoso chamado IPFS, Interplanetary File System. Ele é um sistema de distribuição de arquivos que, na teoria, foi feito para funcionar a internet entre planetas. Eu sei que não somos uma espécie multiplaneta ainda, né? Mas teoricamente, como é que ele funciona? Você publica uma foto. Certo? Essa foto recebe um código único na rede e que pode ser acessado por qualquer um. Então, você postou lá na rede social aquela foto. Colocou. Então, ela tem um código que diz que aquela foto é original e foi feito o upload naquela data. Se alguém tentar ir lá e alterar aquela foto, nunca vai conseguir. Por quê? Ela está multiplicada com o mesmo código em diversos computadores. E os outros computadores, quando verem aquela modificação, vão identificar. Essa foto não é original, ela é uma cópia.
em uma cópia adulterada. Então, além disso, ele permite que o arquivo esteja mais próximo do usuário. Então, como é que funciona num servidor comum? Eu abro o Instagram, vou ver ali aquela foto daquela pessoa. O Instagram alugou um servidor em São Paulo, ou em Salvador, ou em Nova York, por exemplo. Então, se alguém de Nova York acessa, ela pega a cópia do servidor que está mais próximo do usuário. Se alguém aqui de Alagoas acessa, vai procurar a cópia que está em Salvador. Se alguém lá do Sul acessa, vai procurar a cópia que está no servidor de São Paulo. Já com o IPFS, o que acontece? Quando você, Águida, acessa aquela foto, uma cópia dela é gerada no seu celular. Então, quando o nosso colega acessar aquela foto, ao invés de buscar num servidor que está lá em Salvador e levar um tempão para acessar, o seu celular vai poder compartilhar aquela foto e você carregar de forma mais rápida, sem que haja o medo daquela foto ter sido adulterada. Porque não há um sistema de confiança. Há um sistema de consenso da informação. Eu sei que é um pouco complexo. Não, eu já vi que é um tema que tem que levar para um... Na verdade, a gente vai ter que fazer, acho que o episódio 2. Porque acabei de saber que nosso tempo encerrou. Não deu nem pra falar. Não, e eu joguei essa porque eu viria com mais. Por exemplo, que eu vou deixar aqui, né? Já para buscar o 2. Por exemplo, hoje a gente tem todos os nossos dados bancários no nosso celular, né? Os apps dos bancos. Sim. Foi até um tema que saiu no jornal ontem. Se um celular é roubado, por exemplo, meus aplicativos ou por senha ou por a identidade, né? A biometria, né? E aí, como é que eles têm acesso a essa questão? Usando as tentativas de senhas aos bancos? Era uma das perguntas. Eu não sei se você não vai poder responder, Luan. Eu estou revoltada que acabou esse episódio. Eu estou com várias perguntas. Faltou, né, a gente perguntar também, Águida, sobre a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, como é que... Exato, a inteligência... Puxar do seu gancho também, de quando saber que aquele dado ali é real ou é fake, como foi burlado por uma inteligência. Eram muitas perguntas. Gente, vocês topam 2? Topamos. Eu falei topamos. Não, e eles dois não são fáceis de conseguir não, viu? Conciliar horário, não. A agenda Viajam é cheia, né? demais. Então, assim... Eu tenho um voo amanhã. Oi, tá vendo? Sério. Eu quase peguei o voo de hoje. Bom, gente, de verdade, assim, queria agradecer muito. Ficou faltando... Com Eu certeza. faltei aqui algumas perguntas. O João citou uma, mas existem inúmeras ainda, realmente, que eu acho que será importante ser discutida. Muitas pessoas tirar dúvidas. Acho que tudo que já foi falado até agora já foi importante, grande, né? muito importante. Então, assim, de verdade, quero agradecer bastante. Eu sei que não foi fácil trazer vocês aqui, Eu que né? agradeço. Mas, assim, foi uma contribuição riquíssima para o Fala Aí, para a sociedade como um todo. E a gente Isso. encerra, geralmente, nosso episódio com um brinde. Tá? Isso. Mais um episódio do Fala Aí, Sesmac. Opa. Fala aí.